Eu não sei. Roberta? Quando tu botar a gente, tu avisa, tá, Roberto? Já estamos online. Certo. Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai estar começando, a gente está desenvolvendo algumas coisas pelo canal Conta Comigo, algumas ações. E hoje a gente vai estar conversando um pouquinho sobre extensão universitária, algumas ações da enfermagem, né? Empoderar a enfermagem nesse período de luta, nesse período de dificuldade, nesse período de fortalecimento, nesse período de grandes desafios, né, no nosso ano. Então, hoje a gente tem alguns convidados. A Michelle ainda não chegou, ela está com um probleminha de internet, mas logo, logo ela está aqui com a gente. Os outros convidados que a gente tem é o Felipe, está aí representando a PREC. Felipe ele vai estar nos conversando com a gente também, e a professora Afra, que muitos conhecem na universidade, e ela também vai estar dando um panorama sobre um projeto que ela participa. A gente também ainda conta com a participação da professora Valéria, que teve alguma dificuldade com a live e mandou o material para a gente vai estar reproduzindo aqui, tá bem? Então, nesse primeiro momento, eu gostaria de contar com a fala do professor Felipe Hermann. O professor Felipe Hermann, ele é coordenador da extensão na PREC, ele de Extensão e Desenvolvimento Social da UFPEL, e ele vai estar falando um pouquinho para a gente sobre a experiência dele com a extensão, falando sobre a como é que funciona a organização, o desenvolvimento de um projeto e como tem se adequado, né, nesse período de pandemia, de isolamento social, como é que a gente pode, como é que os projetos têm se comportado e como cada um pode contribuir enquanto extensionista, enquanto comunidade, nesse processo. Tá bem? Tá com o senhor a fala, seu professor Felipe. Olá, obrigado, Josué, obrigado pelo convite. Professora Afra, prazer em dividir esse espaço com a senhora. Josué, parabéns também pelo evento e pela iniciativa. Também estendo os parabéns à professora Michele, que também está chegando aqui também, e à professora Valéria, né? Que são os nossos. Estamos dividindo essa mesa aqui nesse momento com esses professores. E, Josué, então, havia pedido então, para falar um pouquinho, né, de como que é que estamos nos organizando nesse momento difícil, né, que é um momento que para todos, em diferentes setores, em diferentes espaços dentro da universidade, fora da universidade, estamos nos reinventando, né, no nosso modo de trabalho, né, e nós na extensão ali também não é diferente, né, onde é que nós temos um contato bem próximo com as comunidades, né, ao longo dos últimos anos a gente sempre teve essa proximidade bem grande, assim, né, tanto aqui na cidade de Pelotas como na nossa zona sul aqui, o próprio vocês aqui com o projeto Barraca da Saúde na enfermagem estão levando essas iniciativas para a zona sul, né? Então nós também tivemos que nos organizar ali para manter esse contato com os nossos com a nossa comunidade, tanto de Pelotas quanto da Zona Sul, certo? E nós ali dentro da Pró-Reitoria de Extensão ali, de uma maneira já mesmo em meados ali de março, a gente já criamos diferentes ferramentas, né, para manter essa comunicação ali com a comunidade. E uma desses ferramentas que a gente foram criadas, né, foi o próprio site Tão Longe, Tão Perto, onde que nesse site reúne uma série de iniciativas ali, desde salas, né, similares a essa, onde é que a gente tem traz um pouco do que está sendo feito, dos projetos, como que a gente pode juntos estar superando melhor esse momento de crise, né? Então ele teve uma série de salas e de lives, né, similares a essa, discutindo ali formatos para a gente estar juntos superando esse momento de crise, né? E paralelo a isso, não somente isso, mas tivemos outras iniciativas que puderam tornar esses nossos dias, esse nosso momento de isolamento um pouco mais tranquilo, né?
minimizar um pouco esse momento de isolamento, né? Então, ali tivemos iniciativas de envio de fotos, né? De outras pessoas comentando de como é que estava, como é que está o seu dia a dia em diferentes países, né? Tivemos, foi bem legal, né? Enfim, tivemos uma série de iniciativas e trabalhos dentro do próprio site Tão Longe, Tão Perto. E, aproveitando aqui, né? Então, o pessoal tá junto aqui acompanhando nossa live, né? Faz parte, né? E não somente isso, né? Ali dentro da Pró-Reitoria de Extensão, a gente teve comentando essa rápida iniciativa de lançar o próprio site, mas isso não se deteve somente à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. A gente pôde ver dentro da nossa comunidade acadêmica um aumento do número de projetos de extensão sendo cadastrados, tanto projeto como ações de extensão. A gente fez um levantamento dos primeiros meses do ano, isso já envolvendo já nosso espaço já da pandemia, a gente notou um aumento de 30%, né, quase 30%, 28% do número de cadastro de novos projetos e ações de extensão. Então, a nossa avaliação, isso é fantástico, uma rapidez como a nossa comunidade, né, a nossa comunidade acadêmica da universidade deu ali já para rapidamente se organizar, se remodelar para manter esse diálogo com a comunidade, né? E não somente isso, né? Os nossos editais de bolsas também eles foram reorganizados de maneira que pudesse atender também esse trabalho remoto, né? E assim por diante, né? Mas o que mais nos chama a atenção é essa capacidade que a nossa comunidade teve, uma maneira rápida de dar um retorno a esse momento de crise, né? Dar um retorno mas atender a nossa comunidade de uma maneira rápida, né? E não deixar os projetos parados, né? Enfim, estava comentando, esse seria o nosso novo panorama dentro de organização da extensão, né? E a gente observa que nos próximos meses a gente vai ter que continuar trabalhando nesse formato remoto, né? Com lives que normalmente está fazendo, enfim, até para a gente não perder esse contato com a comunidade, que também está muito necessitada de ter esse contato, ter esses momentos de diálogo, esses momentos de conversa. Acho que é um pouco isso, Josué, assim, desse momento inicial, né? Isso, Felipe, eu acho que a tua contribuição é muito boa, né? Porque traz essa ideia justamente de remontar ao que está sendo feito, né? Como é que a faculdade se adaptou a essa situação, né, que a gente se encontra hoje, e a importância dela para a comunidade, não só a comunidade, a cidade de Pelotas, a Zona Sul, né? Mas também para os próprios acadêmicos, os professores, sim, que se envolvem, os extensionistas, né? Então, agora, pode falar, Felipe. Eu acho que isso foi bem interessante, né? E o legal foi que, mesmo a gente tendo tendo esse momento, né, delicado, atípico dentro da nossa história, né, como humanidade, o mais interessante, sim, que a minha observação, né, que a comunidade da Zona Sul, por exemplo, ela continua ativa, participando das nossas iniciativas, né, e a nossa comunidade pelotense, idem, né, destaco o Zona Sul, porque eu tenho uma sala que é Estratégias para Superar a Crise, onde que a gente reúne lideranças da região e prefeitos, secretários, para discutir como que melhor a gente pode estar trabalhando para superar esse momento. E nessas salas que a gente realizou, a presença sempre era ativa dessas lideranças, né? Isso é um ponto positivo, assim, que mesmo tendo esse momento delicado, o contato com a comunidade ele continuou, né? Em nenhum momento ele
ele cessou, né? Isso que é o mais interessante. Isso é fruto, assim, do meu ponto de vista, dessa marca que a universidade tem junto à comunidade, uma marca de confiança, uma marca de proximidade, né? Enfim, Sim. vários outros elementos, né? Sim, até o próprio recentemente foi lançado, né, o panorama da extensão da UFPEL, e é muito importante, muito interessante ver como a comunidade valoriza esse vínculo criado, né, e procura por novos caminhos para se adaptar a essa situação. Depois a gente Verdade. volta comentando esse desenvolvimento, né, da UFPEL, junto com as outras falas que vão ser feitas. A professora Michele não conseguiu entrar ainda, então eu gostaria de contar então com a contribuição da professora Afra, que ela é professora na nossa faculdade de enfermagem, e ela, além de ter participado do desenvolvimento e participar ativamente do desenvolvimento do currículo da enfermagem atual, ela agora está coordenando o projeto de teleconsulta, que é um projeto em parceria, né, da UFPEL com a prefeitura, com a UCPEL e outras instituições. Eu não vou falar muito, né, já que essa é a parte dela, então eu gostaria de chamar a professora Afra para ela estar dando as contribuições dela sobre a importância desse projeto, como é que ele desenvolve, quais ações já foram feitas e quais as perspectivas para os próximos dias e meses. Professora Afra? Acho que a gente teve alguma dificuldade com a professora Afra para... Não, a gente não está escutando, professora. Está escutando? Escutando? Agora. Isso, agora. Então, boa tarde aos colegas, ao querido Josué, nosso aluno. Eu queria... Acho que a gente está com alguma interferência da professora. Deu certo agora, prof? Olha, eu estou com o microfone aberto e o áudio, mas tem um eco. Será que alguém... Estou sem Tá, microfone. eu vou... Jesus do céu. Fiasco. Então a gente teve um probleminha com o áudio da professora Afra. Infelizmente a gente não conta com ela. Não sei se a Michelle chegou aqui pra gente. Deu certo agora? Tá. Aê, a Michelle chegou. Como é que estão, Michelle? Tudo bem, vocês? Também, graças a Deus. Estamos conversando aqui. Eu pensei que a gente tivesse mais... Não fosse conseguir entrar, mas que bom que chegasse. Tá, que dificuldade hoje, hein? Faz parte, faz parte. Então, pessoal, a professora Michelle, acho que a gente vai resolver o problema com o áudio da professora Afra. Então, enquanto isso, vocês escutam a professora Michelle. A professora Michelle, ela é uma das pessoas mais extensionistas que eu conheço ali na faculdade, eu já falei várias vezes isso para ela, né? E ela, além de professora na nossa faculdade, ela está coordenando hoje o projeto Barraca da Saúde, que é um projeto que eu participo, é um projeto bem grande, né, interdisciplinar.
e que tem que desenvolver outras ações, ele se encaixa muito bem na perspectiva dessa live, porque é um projeto que estava acostumado a estar no meio das pessoas, fazendo coisas, né, inclusive não procedimentos, né, mas naquela parte do abraço, do toque, da fala, e hoje a gente se encontra num outro cenário. Então eu vou deixar vocês conversando com a professora Valéria sobre esse projeto maravilhoso, um pouco sobre a experiência dela também como extensionista, tá bem? Boa tarde. Boa fala, Michele. Muito obrigada, Josué. Quero dar boa tarde, então, para todos e para todas, né? Nessa tarde gelada, para poder conversar conosco aqui. Agradecer a presença, a participação também. Quero agradecer o pessoal do Conta Comigo, né, pelo convite. Agradecer o próprio Josué aí que fez, jogou essa rede, né, para a gente poder conversar junto. Saudar o meu colega Felipe, saudar a professora Afra, a professora Valéria, que também vão, de alguma forma, estar participando dessa conversa. Não quero me estender muito, mas queria falar para vocês rapidamente do ser extensionista, né? Eu tive pensando muito sobre essa palavra que o Josué me falou. Michele, eu gostaria muito que tu falasse da tua história enquanto extensionista, né? E, bom, se a gente vai no fundo mesmo, no âmago, dentro das perspectivas, eu acho, teóricas a respeito da universidade, a gente pode encontrar dentro da própria Constituição Federal, né, do nosso país, um ponto-chave que diz ali no artigo 207, né, que a universidade, entre outras coisas relacionadas à autonomia universitária, administrativa, didático-científica, né, precisa estar estabelecida, vamos dizer assim, em três pilares, né? Está fortalecida por três grandes pilares. Esses pilares que eles devem caminhar de uma forma, assim, como é que eu posso dizer para vocês? De uma forma que não se separem, que tentem caminhar os três juntos, né? Que é a questão da pesquisa, do ensino e da extensão. Ou seja, né, eu acho que a nossa própria Carta Magna aí, né, do país, ela nos convida a fazer essa reflexão da questão da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Bom, e daí eu parto, né, para vocês, se a gente vai dar uma olhada também na questão do conceito de extensão, no próprio Aurélio, no próprio dicionário, a gente vai ver que é um efeito de estender-se, né, de ampliar. E a gente vai se fazendo e vai se construindo extensionista ao longo dos anos, né? Eu posso dizer para vocês que se pudesse resumir assim de forma muito simples, eu diria que são encontros e são ciclos. O primeiro encontro que eu tive com a extensão foi a minha entrada na universidade, propriamente dita, né? Antes eu nunca tinha ouvido falar isso há quase 30 anos atrás, né? Mas até então não conhecia a perspectiva da extensão, o trabalho realizado na extensão, né? E quando vim para a Universidade Federal de Pelotas, me foi apresentado, né, essa parte do ser universitário. Então, eu comecei a me envolver em extensão ainda muito jovem, né, durante o curso, durante a minha graduação na enfermagem. Faculdade de enfermagem, acho que todo mundo sabe, né, nossa faculdade tem uma história extensionista aí de mais de 30 anos, eu gosto sempre de falar sobre isso, quando eu falo sobre o meu trabalho na extensão, sobre o trabalho dos próprios colegas da extensão, né. Ela é uma faculdade que acho que vamos dizer assim, desde os seus primórdios, ela incentiva, ela motiva os estudantes a estar perto da comunidade. Isso é uma coisa muito boa, uma coisa muito positiva, quando a gente pensa na formação de pessoas, sobretudo de pessoas que pensam em trabalhar com outras pessoas, né? Então, o que eu posso dizer para vocês, né? Quando eu coloquei o pé na universidade, assim, abriram-se horizontes, né? Isso eu estou sendo muito sincera, né? E um dos horizontes que se abriram, com certeza, foi a possibilidade de ter experiência na extensão, na pesquisa, né? Na própria graduação, que era o ensino. Então, eu sempre costumo falar também que nesse processo, a gente tem início, meio e fim, e enfim.
da importância do próprio trabalho em equipe, isso é essencial, acho que quando a gente pessoas, né? Do compromisso com as comunidades que a gente acaba assistindo, bem como as pessoas. Então, dentro da minha graduação, no meu período de graduação, tive a oportunidade de fazer extensão. Aqui embaixo, eu tinha preparado uma apresentação e tal, mas eu queria chamar a atenção para vocês que ainda durante a graduação eu tive a oportunidade de fazer o projeto Universidade Solidária, né? Que era um projeto de extensão na época. Hoje, até tenho parecido com ele, que seria o projeto Rondon, que eu também participei, mas aí depois participei como professor. E já naquela ocasião eu tive oportunidade, vamos dizer assim, de sair para muitos de Pelotas, do estado do Rio Grande do Sul, né, tá me encontrando com pessoas de um outro estado, eu posso dizer para vocês que foi naquele momento que eu defini que eu gostaria de ser primeira da saúde coletiva, de trabalhar com estratégia de saúde da família, que na região do Nordeste, naquela ocasião, ali, início dos anos 2000, já estava bem fortalecida o processo de, vamos dizer assim, de implantação, muitos municípios já tinham a própria estratégia, então eu conheci e fiquei encantada, né? E quando voltei depois, Universidade Solidária, eu pensei, eu quero muito trabalhar com estratégia de saúde da família, na época não tinha aqui na região, né? Estava se iniciando as primeiras equipes de agente comunitário de saúde, depois acho que Pelotas iniciou com a estratégia, não tenho bem certeza, mas se não me engano, né, ali pela volta de 2004 também. Enfim, eu precisei sair, aí me formei e fui-me embora trabalhar. Então, vocês veem assim, como uma experiência da gente, como a experiência, a vivência da gente com possibilidades diferentes, com possibilidades outras, acaba despertando, vamos dizer assim, instintos e habilidades que às vezes a gente nem mesmo reconhece que tem, né? Então, aí eu queria muito chamar a atenção para a força da extensão na vida do estudante universitário, o quanto que ela acaba ampliando mesmo, né, como fala o conceito inicial de extensão, o quanto que ela acaba estendendo a nossa capacidade de cuidar, de estar com as pessoas, né. Além disso, depois fui trabalhar como enfermeira e também fiz o mestrado, fiz o doutorado, e assim que me inseri na Universidade Federal da Bahia também, né, entre pesquisa e ensino, sempre a gente trabalhou com extensão. Então, lá já trabalhávamos com comunidades, né, movimento do Sem Terra, também com populações assim mais específicas, como, por exemplo, pessoas portadoras de hepatite, entre outras, né. Então, em nenhum momento dá para dizer que eu parei efetivamente de fazer extensão na minha vida, né, profissional e também acadêmica. A extensão é apaixonante, depois que a gente se envolve, a gente não consegue desaprender a fazer, né. E tem uma década, mais ou menos, que eu estou Federal de Pelotas e também não tem sido diferente, né. A gente tem conseguido fazer aí projetos muito interessantes, né. Um dos primeiros projetos que eu desenvolvi aqui no município de Pelotas, ele durou 5 anos, de toda a primeira infância. Acompanhamos até o dessas pessoas, entender um pouco mais a questão do contexto de vida, para romper efetivamente com alguns preconceitos que ainda arraigavam, né, a questão do cuidado. Então, a gente também acabou aprendendo muito, né. Eu sempre digo, quando a gente faz extensão, a gente a gente tem que perder alguma. A extensão, ela só acontece quando ela se dá numa troca, né. Quando a gente efetivamente consegue compartilhar coisas. Eu tive essa oportunidade de poder viver isso também, enquanto no retorno, depois de 10 anos, voltar a fazer extensão. Nós seguimos aí com o projeto de extensão de educação e saúde, tenho paixão trabalhar em saúde, para mim está muito relacionado à extensão, gosto de fazer educação e saúde o tempo inteiro, tanto no ensino quanto na pós-graduação, enfim, inclusive quem é meu aluno de pós-graduação sabe que se vem trabalhar comigo, a gente já vai trabalhar com a perspectiva da extensão também. Eu não consigo deixar ela como se fosse um local de uma forma muito natural. Ela vai
andando de uma forma muito natural. Também aqui nessa universidade tive a oportunidade, né, de participar do projeto Rondon, da Operação Mandacaru, no ano de 2015. Foi um trabalho muito bom, da professora Sidneia Casarim, né, e nós, município esse que eu tinha ido, são coisas da vida que a gente não teria outra possibilidade de realizar se não fosse a questão da extensão em si, né. E o projeto Rondon também levou o ano inteiro para ser executado, inclusive para finalizar ele ali, para fazer o fechamento, coisa de um ano. E a gente não para de fazer extensão, né. Eu trouxe agora, particular. E me deparei com... Há alguns anos já vinha pensando muito na questão dos temas que convivem junto com as pessoas e que a gente, efetivamente, enquanto profissional, às vezes está muito afastado. E, enquanto profissional de saúde, isso, hoje em dia, assim, já, vamos dizer assim, seria inadmissível, né? Então, desde 2019, a gente vem com 2 projetos aí, um deles é o Comunica Saúde, que é um projeto de extensão, trabalhar com a comunidade surda de Pelotas. Esse projeto eu também desenvolvo em parceria com a professora Aline Caster, da Libras, ali do CLC, né, e professor Michael, professor Fabiano, Ivana, e são uns quantos, vamos dizer assim, uns quantos professores do próprio grupo que tem nos ajudado, e com as estudantes, com a Débora, com a Júlia, com a Camila, né. Então, um grupo que tem feito muita atividade, inclusive atividade agora na época também, porque tem feito muita atividade de vídeo. E eu acho que isso é uma das características que a gente precisa ter se a gente pensa também em trabalhar com a extensão, que é a questão de trabalhar sempre junto com alguém. Se fosse fazer uma extensão, vocês vão ver que grande maioria deles, eu sempre trabalho com um outro, né? O próprio projeto UDET Bahia agora, a gente também acabou criando eles. Geralmente esses projetos, eles partem muito, eu gosto muito que o projeto de extensão, da minha empolgação, mas que os estudantes também venham para criar. Aí eu acho que, aí a gente, é como se a gente tivesse aquele retoque final para dar início, para dar o start, sabe? E o outro projeto, o UDET Bahia, aconteceu assim também. Então, é um projeto que trabalha com diversidade de saúde. São temas que a gente não pode deixar de estar conversando dentro da universidade como um todo, e particularmente dentro da faculdade de enfermagem. E o projeto UDET Bahia eu tenho desenvolvido em parceria com a professora Marina Mota, né? Então, sempre junto com algum outro professor, porque eu acho que quando a gente está num grupo assim, não muito grande, mas num grupo maior de pessoas, a gente consegue, de alguma forma, ampliar até mesmo a ideia do que vai ser feito, né? E esse projeto tem conseguido fazer, assim, lives excelentes também, né, durante esse período de pandemia, ou seja, ninguém está parado, como o meu colega ali, o Felipe, estava dizendo, a extensão, a gente não parou, acho que verdadeiramente 1 minuto, né, de fazer desde o momento da pandemia. Na verdade, quando a gente recebeu o toque de recolher ali, vamos dizer, mais ou menos ali pelo dia 13 de março, para a gente ir parando as atividades e iniciando o isolamento social, a gente se voltou com tudo para a questão da extensão dentro de mídias sociais e dentro dos diversos outros, né, aplicativos, enfim, que a gente produz, e tentar fazer com que essa informação chegue, né, um número bom de pessoas, assim, um número de pessoas que possam utilizar essa informação. Também queria muito falar do projeto Barraca da Saúde. O projeto Barraca da Saúde também faço em parceria com o professor Felipe, que está aqui, né, um projeto que também está vinculado à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Ele é um projeto, assim, muito,
bonito do ponto de vista também de concepção, um projeto que também nasceu de desejo dos estudantes, na verdade foi uma integração de 2 projetos, um projeto meu de educação e saúde sobre o uso de álcool e drogas, um outro projeto da professora Rita, né, e dele os estudantes saúde, né, de trabalhar com o Felipe, de trabalhar com a própria Ana, mas também da Ianguera, né, do próprio Dimensão, legal, e mais ou menos ali 17 cursos da graduação da Universidade Federal de Pelotas, né? Tem um N aí de 150 estudantes, não sei se estão conseguindo me ouvir melhor agora. 50 estudantes de diferentes cursos, né, inclusive de áreas. Por quê? Porque está bem claro para o grupo esse projeto também, que a gente não faz saúde só dentro da área da saúde, né, a gente precisa da área das humanas, a gente precisa da área das exatas, a gente precisa da área de várias outras para poder Travou. Parece que a professora teve o chat, a professora travou. A professora Afra, ela conseguiu regularizar o áudio dela. A gente vai para a fala dela. E depois eu gostaria de pedir que vocês, quem tiver algum comentário, alguma fala que queira fazer, a gente pode colocar aí no comentário que a gente reproduz aqui depois. E aí a professora Afra fala agora e depois a gente volta para esses comentários e para conversar também sobre as possibilidades, né, discutir tanto a nível de universidade quanto a nível de faculdade, perspectivas de profissão, tá bem? Então, a professora Afra. Retornando, Josué. Então, eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar falando sobre o telesaúde aqui, né, e contextualizar um pouco como é que surgiu esse projeto de extensão, a teleconsulta, né, ações de saúde e educação voltadas à comunidade de Pelotas. Esse projeto, né, ele surgiu de uma necessidade de reorganização, né, do serviço de saúde. A Secretaria Municipal de Saúde de Pelotas, juntamente com a UFPEL, envolvendo seus cursos da área da saúde, a UCPEL da mesma forma, o Hospital Escola, né, se organizaram, fizeram parceria para pensar uma reorganização nos serviços de saúde frente ao surgimento, né, da pandemia do Covid-19, né? Com o Covid-19, houve uma necessidade premente, né, da reorganização das ações de saúde. E assim foi pensado a teleconsulta, né? Que a teleconsulta, ela parte de uma ferramenta que através de um 0800, né, nós fazemos atendimento à população. Esse 0800, né, ele é um número que está disponível, depois eu posso deixar aqui, é interessante, né? O 0800, ele está disponível a toda a população de Pelotas, esse número, né?
se constitui numa central telefônica que disponibiliza 3 linhas, né? 3 linhas para atendimento. A primeira linha é uma linha onde vários profissionais de saúde fazem uma triagem, um atendimento pré-clínico, né? Para quê? Para que as pessoas mantenham o isolamento social, né? O isolamento social tido como uma ação muito importante, né, nesse contexto da Covid, para evitar a disseminação e, consequentemente, né, o achatamento da curva. Então, essa linha número 1, né, vários profissionais operam, né, fazendo, como eu já falei, a triagem e a consulta pré-clínica. Então, nessa linha, nós temos enfermeiros, nós temos educadores físicos, nós temos fisioterapeutas, nutricionistas e outros profissionais, né, que se envolvem nessa linha. Na linha 2 é o médico e na linha 3 é um psicólogo, né, que faz atendimento psicológico. Bom, a Faculdade de Enfermagem se inseriu nessa ação, digamos assim, não é, com vários profissionais. Nós temos vários professores, eu não vou citar nome aqui para não incorrer no risco de esquecer alguém. Nós temos vários enfermeiros, né, nossos, são técnicos em assuntos educacionais, enfermeiros, né, que estão também nessa ação de saúde. A central telefônica, né, ela atende, quando ela foi pensada para atender toda a população de Pelotas, né, porque a finalidade do atendimento, né, é fazer com que as pessoas realmente ficassem em isolamento social e isolamento domiciliar, né? Então, o serviço teve início nas primeiras semanas de abril, né? Nós tivemos um número bem considerável de ligações, né? Para fazer os atendimentos. Eu quero salientar aqui que cada atendimento feito, né, ele é registrado. Nós, profissionais, somos cadastrados no sistema de saúde, né, no SIS, é um sistema de saúde. Então, todos os atendimentos feitos, eles são registrados, né, numa espécie de prontuário. Na verdade, é um prontuário, né? Esses prontuários, eles são organizados, né, mediante protocolos do Ministério da Saúde adaptado ao serviço. Deixa eu ver mais. O serviço, é importante também estar falando aqui, não é? O serviço funciona de segunda a segunda com as 2 linhas, a linha 1 e a linha 2. A linha 1, que é a triagem, não é? E essa triagem que eu estou falando é uma triagem de síndrome gripal, né? Ou pessoas também que relacionam algum sintoma à Covid, né? Ao coronavírus. Nós atendemos tanto a síndrome gripal leves, né, como as agudas. E aí fazemos encaminhamento se necessário. Se a gente detecta, se os profissionais detectam usuários que procuraram o serviço com algum sintoma, tais como uma febre em torno de 37,8 graus, né, Celsius, ou uma dificuldade respiratória, né, o protocolo manda já que se encaminhe para a UPA. Hoje nós encaminhamos para a UPA do Areal, né, da Ferreira Viana. Mas já temos informações que brevemente, né, as síndromes gripais mais graves
né, vão ser encaminhadas para a UPA da Bento Gonçalves, né, que hoje está atendendo só crianças, mas a gente está aguardando, né, a orientação para depois encaminhar esses pacientes para lá, para esse serviço. Bom, então, nesse contexto, né, da teleconsulta, surgiu o projeto de extensão, né? Surgiu o nosso projeto de extensão, do qual eu coordeno, né? A professora Gabriela Lobato é a coordenadora adjunta, né? E os objetivos desse projeto seriam o quê? São, lógico, não poderia ser diferente, né, dos objetivos da teleconsulta em si, que era realizar a consulta, esclarecer informações à população que procura, não é? E encaminhá-los, né? Nós operamos com nosso próprio celular, né, que foi instalado programas pelos técnicos de informação, né, do município, da Secretaria Municipal de Saúde, né? E esse atendimento é feito, nós fazemos, é muito interessante, eu acho que vocês foram muito felizes quando escolheram, né, o título, né, Reinventando a Extensão, né, porque em época de isolamento, nós também estamos isolados, né, a maioria dos profissionais que operam, né, eles se enquadram no trabalho remoto, ou seja, pela idade, ou pelos riscos, ou são mulheres que amamentam, né, então são profissionais que realmente não poderiam estar na linha de frente. E é muito interessante, né, falar aqui que a procura, no início, foi bem intensa, né? As pessoas queriam saber para onde que iam, né? Porque uma vez que se tinha orientação para não sobrecarregar, né, os serviços de saúde, né? Então, os profissionais, na maioria das vezes, resolvem o problema aqui, através da teleconsulta, né? Encaminhamento só se realmente necessário. E hoje, a gente, pelo próprio sistema instalado nos nossos aparelhos de celular, a gente já transfere, se achar que é necessário passar para o médico, a gente transfere. E também faz encaminhamento imediato para a UPA. Se eu detecto que um usuário que procurou o atendimento tem uma síndrome respiratória grave, já encaminha direto para a UPA. E isso é uma coisa que tem surgido bastante. Bom, assim, as orientações que os profissionais fornecem aos usuários ou às pessoas que procuram a teleconsulta, não é? Elas são orientações, né, de protocolos do Ministério da Saúde, né, na atenção básica, e os nossos protocolos aqui são também atualizados à medida que os protocolos nacionais são atualizados. Eu trouxe aqui uns dados que são interessantes, né, a gente verbalizar. Hoje, eu estava olhando no sistema, por acaso hoje eu estou de plantão, a gente já fez, de abril para cá, do dia 14, mais ou menos, quando iniciou a teleconsulta, em torno de 1.200, quase 1.250 atendimentos, né? Mas eu tenho alguns dados aqui que foram esses dados foram do início de maio, tá? Da primeira semana de maio. O que se percebe, predominantemente, que as pessoas que procuram o serviço são mulheres, né? Muitas vezes, as mulheres, elas procuram serviço, orientações ou encaminhamentos para elas, mas muitas vezes, eu mesmo já atendi inúmeras vezes, que as mulheres ligam para relatar,
fatos, né, que são inerentes dos maridos ou dos filhos, né? Isso chama muito atenção. A gente pergunta, e o marido, onde está? Ah, ele está dormindo, ele não quer, ele está apresentando febre, ele está com dor na garganta, mas quem liga são as mulheres. Isso é uma coisa muito interessante, né? Num total de 600, não me lembro o número exato, em torno de 640 pessoas, né? 72% desse percentual foi de mulheres, né? Um número bem, bem grande de mulheres que procuraram o serviço, né? E com relação à idade, né? Até aquela data, 6 de maio, predominou pessoas entre 13 e 60 anos. Depois, 60 anos, né? Mais de 60 anos, são as pessoas que mais procuram o serviço. Bom, gente, eu vou ficar por aqui, queria muita coisa para falar, mas aí eu me coloco à disposição para a gente falar mais da teleconsulta. Não, professora, acho que a sua contribuição foi muito legal, ela traz bastante da atuação, porque às vezes o que se pensa de extensão, né, é bastante voltado para a comunidade, para as escolas, né, para alguns grupos. Então, quando a senhora traz essa perspectiva, né, de trabalhar com profissionais e até atender e dar uma gama de opções para a pessoa, dependendo de sua necessidade, encaminhamentos, eu acho que isso é muito válido, muito interessante, muito uma outra perspectiva, né? E quem sabe a pandemia nos oportunizou. Eu queria falar mais uma coisa, rapidinho, José, com relação à teleconsulta e extensão. Eu trabalhei muito tempo na extensão, lá na década de 80, 90, não é? Quando a universidade ainda tinha um programa CRUTAC, nós tínhamos o campus avançado de Cáceres, né? Em Cáceres, no Mato Grosso, né? Eu fui coordenadora diária aqui, me desloquei várias vezes para Cáceres e para aquelas glebas que a gente trabalhava. A Michele deve ter ido como aluna naquela época, né? E assim, quando a gente pensa em extensão, né, a gente pensa sempre em extensão, o profissional junto da comunidade, né, no meio da comunidade, né, junto com as pessoas. E hoje a gente está numa situação, né, que está reinventando, né, reinventando. A gente, através de telas, com um telefone, está atendendo as pessoas, né? Não está deixando de atender essas pessoas, né? Num momento tão difícil, né? Que é o isolamento social, o isolamento domiciliar, não é uma coisa fácil. Então, a gente está trabalhando essas questões com as pessoas, então, é uma coisa muito interessante, está sendo muito gratificante o trabalho. A gente continua conversando um pouquinho daqui a pouco com a professora Afra, a gente vai retornar ao professor Felipe. E a professora Michele, que teve alguma dificuldade com a internet, volta aqui para a gente para terminar a fala dela. Se ela já conseguiu. Tudo bem, Michele? Tudo bem, tá me escutando? Tranquilo, certinho. Tá. Então tá, para ir finalizando, colocando, claro que me lembro sim, né, eu mesmo posso dizer que eu aprendi a fazer extensão com elas, né, com as minhas professoras, com os professores de outros cursos também, os pró-reitores da própria extensão, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, os servidores, a gente vai aprendendo, né, é igual a criança, a gente vai vendo fazer e vai pegando a mão também, vai pegando o jeito. Então, acho que os professores aí têm uma função também muito essencial, queria aproveitar que a professora Afra também foi minha professora, para parabenizar por toda a caminhada, né, inclusive pela própria caminhada dentro da faculdade de enfermagem, não é por nada que a gente está aqui fazendo essa live hoje à tarde, né, podendo falar desses bons trabalhos dentro da parte da extensão. Não, falar que a questão da barraca da saúde é como que a extensão se adaptar com dessa pandemia, né? A gente sabia da pandemia, como foi acontecendo,
a forma como Certo. Então, vamos fazer assim. A professora Michele está com essa dificuldade com a internet, que está indo e voltando. Então, quem sabe a gente vai, não sei, deixa eu ver aqui, se tem algum comentário, uma pergunta. Então, pessoal, parabéns, a professora Luciane, que comentou aqui, parabenizando pela barraca, a professora Michele, que é um trabalho socialmente muito importante. A Nayane disse, professora Michele, vamos pensar nas pessoas com deficiência na barraca da saúde, seria muito bom. Essa acho que, quem sabe, a professora Michele que está coordenando o projeto. Até o professor Felipe também, se quiser fazer algum comentário em cima disso, né, como é que a gente pode alcançar. Até porque a minha pergunta mesmo, né, pensando no tema, e aí isso vai para todos, a professora Michele, o professor Felipe, a professora Afra, né, que a extensão ela tem essa característica de aproximar a faculdade da comunidade, aproximar o saber científico do saber popular, conversar, discutir, se associar, né? Então, chega nesse momento de isolamento social, o que a gente tem, acho que a grande dificuldade é exatamente essa, se aproximar das pessoas, porque acaba que quem é que pode ter acesso à rede, quem pode ter acesso a um dispositivo. Então, seria ver a viabilidade, né? Quais os desafios, os maiores desafios que vocês encontraram até agora na organização, enquanto coordenadores de projeto, coordenadores de programas de extensão, para viabilizar ou pensar, imaginar maneiras de alcançar as pessoas, apesar dessa situação. Então, a gente começa com o professor Felipe, que aí tem a função da barraca da saúde, e aí depois a professora Afra responde para a gente, e a Michele, se voltar, comenta também. Só fazendo um parênteses aqui, né? Iniciei fazendo uma fala muito institucional ali, né? Sobre o que a Pró-Reitoria de Extensão estava fazendo nesse momento de pandemia, né? Mas já escutando algumas falas aqui, teve alguns relatos interessantes, umas discussões interessantes que ocorreram também, né, Josué? E professora Michele e professora Afra. Um exemplo lá, né, que a professora Michele, ela trouxe, por exemplo, ela citou ali o próprio Aurélio, né, o dicionário, quando ela fala sobre a extensão, né? E realmente, se a gente for pegar dentro de um significado, buscar dentro de um histórico da extensão, a gente vai ver que lá na década de 30, quando começou a surgir essas primeiras discussões, né, sobre a extensão, sobre, vamos dizer assim, os primeiros estatutos, né, das universidades brasileiras, né, falando que abordavam a extensão, né, primeiros estatutos que abordavam o tema extensão, né, o tema extensão vinha como uma extensão do ensino, né, direcionada à nossa comunidade acadêmica. E se a gente for ver, assim, ao longo da nossa história, ela foi se ressignificando, né, e se a gente for ver para os dias atuais, né, pegar as perspectivas atuais, ela assume diferentes significados, desde a questão de ser uma mão de via dupla, assim como a gente chama, né, aonde que o aluno, ou melhor dizendo, o projeto, ele vai até a comunidade, leva um pouco daquilo que está sendo feito e também traz consigo uma perspectiva daquilo que está sendo trabalhado na comunidade. Por exemplo, cursos, seminários, ele tem um pouco essa característica, né? Mas se a gente também pensar por outro lado, né, trazendo um pouco dos conceitos mais atuais da nossa extensão, a gente vai ver que a extensão ela assumiu um papel, essa concepção ela assumiu um papel mais de um processo educativo, cultural e também científico, né?
aonde que esse processo de construção, de troca de informações com a comunidade se tornou muito mais próximo, muito mais imbricado, né? E colaborando muito mais na formação do aluno. E que nem a professora Michele também estava colocando, a extensão e o ensino, né, e a pesquisa, elas se aproximaram mais, se tornaram mais indissociáveis, né? Esse processo se tornou mais indissociável, e a gente vê, né, na formação do nosso aluno dentro da universidade, essa formação mais preocupada com essas três vertentes, né, no processo de formação: ensino, a pesquisa e a extensão. Esse é um ponto interessante. E também, escutando um pouco da professora Afra, né, a gente vê que tivemos o CRUTAC, o cursos avançados, que a própria Ana vai estar falando um pouquinho nas suas lives, conversando sobre extensão, né, vai estar falando sobre esses projetos. Convido também a professora Afra e a professora Michele para estar participando. Os nossos colegas que estão aqui, né, estão escutando aqui no nosso canal, eles também estão convidados a escutar um pouquinho mais. E note que desde o projeto CRUTAC, projetos do campus avançados, enfim, e se a gente olhar hoje, né, dias atuais, a extensão ela continua sempre ativa, mesmo no momento de crise agora, né, que a gente está observando. Lembro das primeiras lives e vídeos do projeto Barraca da Saúde, né, já interagindo até mesmo com vídeos em Libras, essa comunicação muito próxima com a comunidade, essa leitura muito próxima de chegar mais rápido a essas comunidades, né, desassistidas muitas vezes, né, até por as formas tradicionais de comunicação, né. Isso foi muito legal. E o próprio projeto da professora Afra, né, que legal, que se adaptando, se reinventando e se utilizando de outras tecnologias para manter essa comunicação com a comunidade, né, que está sedenta por informações, apoio, orientação e assim por diante. A minha impressão é que a gente vê dentro da universidade que essa discussão sobre a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, ela é bem ativa, ela acontece na prática, né, e a gente consegue dar essa resposta rápida à comunidade graças a esses elementos estarem acontecendo de uma maneira bem ativa, né. Então, acho que é um pouco isso, né. E acabei não falando um pouquinho sobre minha história na extensão também, mas lembro, de maneira bem rápida, mas também lembro dos primeiros dias que eu chego na universidade como professor temporário ainda, já sendo convidado para participar de projeto de extensão. E eu lembro que isso foi em 2012, participando do projeto APL Alimentos, né? E que depois esse contato com a agricultura familiar permaneceu até os dias atuais, né? E inclusive foi tema da minha tese, né? E fruto dessa minha interação com as comunidades, né, da agricultura familiar, tive condições de desenvolver meu trabalho de tese, que resultou em vários artigos científicos, né? Então, um pouco do que foi comentado antes, né? Eu consegui fazer minha tese, desenvolver vários artigos, graças a essa minha interação que eu tinha com a comunidade. E vários trabalhos de pesquisa, eles acontecem, são fruto dessas interações, né? Com a comunidade, de uma maneira bem ativa, né? E, enfim, eu não consigo pensar hoje a formação do aluno sem esses três pilares acontecendo ao longo da sua formação, né? Se a gente for pensar somente na articulação, somente de um pilar, somente o pilar do ensino, a gente vai ver o aluno simplesmente sendo qualificado, né, a desenvolver a sua atribuição, mas ele não vai ter aquela capacidade de solucionar problemas reais, até porque ele não teve esse contato com problemas reais, que quando você faz extensão, você tem essa possibilidade, né? E também não consigo ver somente o aluno só desenvolvendo pesquisa, se ele não tem capacidade de ver quais são os problemas reais e também de levar um pouco das suas soluções, né, das suas pesquisas para a comunidade. Né? Então, essas três coisas têm que acontecer de uma maneira
concomitante, né, ao longo da formação do aluno, o que com certeza vai contribuir para uma formação de qualidade para esse aluno, né? Enfim, a discussão sobre extensão, ela se estende um bom tempo, né? Mas, eu fico feliz, assim, se a gente for ver, assim, né, que a gente estava comentando a professora Afra, né, a facilidade, né, que os projetos de extensão dentro da universidade tiveram, já para rapidamente se relacionar com a comunidade, manter esse canal ativo, né? E isso é muito mérito da universidade, né, da nossa comunidade, que tenha essa proximidade com a nossa realidade, né? Se não tivesse essa proximidade com a comunidade, nunca se daria de uma forma tão rápida e tão natural, eu diria assim, essa proximidade com essa velocidade em dar uma resposta para a comunidade, né? Então, acho que é um pouco isso, né, Josué? Como é que a nossa extensão está se organizando dentro da universidade, né? Não, perfeito, professor Felipe. É exatamente assim, o processo de sensibilização, troca, conhecimento, construção, e é para a vida toda. Professora Afra. Não, eu achei, eu estava assim, empolgadíssima ouvindo o Felipe, né, um guri jovem, um jovem professor, entrou em 2012, né, Felipe? Que muito tem contribuído com a extensão, juntamente com a Michele, né, na Barraca da Saúde. Eu acho fantástico esse projeto, né? A gente vê a empolgação dos nossos alunos, a empolgação da professora, dos professores que atuam na barraca, né? E cada vez ele se fortalece, ele finca mais, né, junto à comunidade. E comunidade, quer dizer, a barraca me faz lembrar o CRUTAC, não é? Quando se deslocam para outras localidades, né? O CRUTAC fazia isso, ia para zonas rurais, né? Então, é muito interessante. E a enfermagem e a Universidade Federal de Pelotas, né, eu acho que, independente da gestão que esteve à frente da UFPEL, né, sempre a extensão teve um papel muito importante, né? E eu acho que agora porque normalmente o que se percebe é que a extensão, quem fazia extensão, muito eram os cursos da saúde, né? E hoje, com a curricularização da extensão, né, os cursos se obrigam a colocar 10% da sua carga horária curricular dentro da extensão, né? Então, isso é muito importante, fortalece cada vez mais a extensão, né? Eu estou muito feliz em voltar a trabalhar na extensão com esse projeto, né, que é uma forma, porque para mim, no meu fazer dentro do ensino, eu já faço extensão, só que não estava registrado como extensão, né? Quando a gente está no território lá junto com as famílias, a comunidade, eu estou fazendo extensão, ensino e extensão juntos, né? E com a curricularização, isso, né, se institucionalizou, melhor dizendo, né? Então, eu estou muito feliz também com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão, né, em todos os sentidos, né? E quero parabenizar quem escolheu esse tema, se foi o Josué, o canal Conta, né, Conta Comigo, né, está oportunizando essa discussão, e vocês foram muito felizes com a escolha, né, da reinventando a extensão, né, porque a gente está fazendo extensão de uma outra forma, mas não deixou de fazer. E o que eu percebi nesse período, né, é que parece que a extensão, assim, eclodiu, né, os projetos de extensão, porque tu dentro do teu limite ali, é incrível, veja a enfermagem, meu Deus, que coisa mais interessante, né? A gente podia estar acomodados, como vejo muitos ali, mas não, uma coisa, né, eclodiu mesmo, parece que aquela vontade dentro dos limites dessa bolha que nos cerca, mas a gente saiu de outras formas, se reinventou. É isso, Josué.
Desculpa, estava falando aqui sem Oi? primeiro. Eu estava sem fone, sem microfone. Ah, tá. Então, a sua fala, ela é muito boa, porque a ideia do canal é justamente trazer à tona o processo de construção, valorização, né, do profissional enfermeiro, profissional da saúde. Então, nessa oportunidade, a gente quer discutir, tá, por onde passa esse profissional para ser construído. Eu acho legal o resgate que o Felipe fez sobre reconhecer a realidade da comunidade, né, Então, o tema ele foi construído pelo canal justamente com essa perspectiva, né, empoderamento do acadêmico, né, do profissional se reconhecer e identificar as necessidades, saber que está sendo feito alguma coisa, né, não a linha de frente, como tenho ouvido algum comentário, a linha de frente ela é feita de várias frentes. Tem o profissional da área hospitalar, da atenção primária, e tem o acadêmico, os professores, tem os gestores, que estão atuando em outras frentes. A professora Michelle ainda tem um comentário para nós. Eu quero só agradecer a parceria, pedir desculpas pelos problemas técnicos com a internet. Não tinha acontecido ainda, mas hoje foi o dia do meu batizado. Faz parte. Agradecer muito a professora Afra, ao professor Felipe, ao Josué, né, a todos os integrantes do canal Conta Comigo também. Agradecer as pessoas que participaram, que é sempre muito bom, muito prazeroso poder falar sobre extensão, porque a extensão, efetivamente, ela muda as coisas de lugar, né, ela reorganiza, ela ressignifica, ela se reinventa, né, e eu acho que é importante falar dizer é de um autor desconhecido, mas que a intenção sem ação não passa de ilusão, né, eu acho que é isso mesmo para todos os extensionistas e para todas as extensionistas também, a gente precisa continuar trabalhando, porque tem muita gente que precisa, vamos dizer assim, que a gente chegue, que a gente esteja presente, que a gente possa ser um bom ouvido, né, que a gente possa efetivamente fazer coisas boas, ser solidário também. Eu acho que esse também é um papel social muito importante da universidade. E agradecer, sobretudo, à Faculdade de Enfermagem, né, por nos favorecer essa possibilidade de trabalho, também permitir que a gente tenha, assim, vamos dizer, até uma motivação para trabalhar com extensão, e agradecer à PREC e à Universidade Federal de Pelotas, que, sem dúvida alguma, eu acho que a gente, enquanto professor, estudante, servidor, é esse local, essa instituição que nos conecta, né, com outras pessoas e com outros, acho que com outros pontos da comunidade também. Tá bem? Muito obrigada, desejar um bom final de tarde para todos, né? Dizer que o mérito que a gente recebeu em extensão, ele não é um mérito só meu, só do professor Felipe, ou só da Faculdade de Enfermagem, mas eu acho que de todas as pessoas que fazem extensão, né? Não só em Pelotas, mas nesse Brasil inteiro aí, porque não é fácil fazer extensão. A Ana ainda estava colocando outro dia, porque o recurso, ele é quase zero, praticamente zero, né? Não tem tanto investimento de órgãos de fomento como tem a pesquisa, por exemplo. Muitas vezes a gente faz até com o próprio recurso da gente, ou com o próprio recurso da universidade, né? Com a ajuda da pró-reitoria. Então, eu tiro meu chapéu, assim, para os extensionistas e faço votos que tenha vida longa, né? A nossa extensão me preocupa muito o projeto Futurice, né? Que está para ser votado, me preocupa um pouco, mas a gente não vai deixar de fazer nunca isso. Tá bem, muito obrigada. A gente resiste, luta. É verdade. Então, pessoal, agradeço muito a participação da Michelle. Internet é assim mesmo, às vezes dá bem, às vezes dá ruim. Agradeço a participação da professora Afra, a participação do professor Felipe, que contribuíram, né? A professora Valéria, ela tinha me mandado um áudio, e por conta desses entra e sai, internet vai e vem, a gente acabou não conseguindo alocar ele, mas a professora Valéria, inclusive, coloca aqui, né? Ela tem 30 anos de uma história muito vinculada com a comunidade Compromisso. Inclusive, nós temos hoje pelo menos 16 projetos de extensão sendo desenvolvidos e outras 4 ações que têm desenvolvido atividades que têm algum envolvimento com a extensão, né? E essa extensão desenvolvida pela faculdade, ela não como tem várias frentes, ela atua com vários grupos,
atua com bebês, atua com gestantes, atua com profissionais do hospital, da atenção primária, atua, como, por exemplo, o projeto Professora Afra, né, com profissionais especificamente, ali no teleconsulta, se articula com gestores, se articula com acadêmicos, se articula com a comunidade em geral. Então, a extensão, ela promove um saber, né, uma construção, ela é bem subjetiva, que não dá para ser dimensionada, que não dá para ser quantificada, mas que você vê a diferença, né, entre o extensionista e o não extensionista, e permite um grande crescimento na própria comunidade, e a própria faculdade extensionista, como a Universidade Federal de Pelotas, ela tem uma outra perspectiva sobre o local em que ela se insere, seja em Pelotas, né, seja ali no Capão do Leão, seja nos municípios da Zona Sul, seja no próprio estado. Ela se insere de uma maneira diferente, acredito que de outras universidades que não têm essa perspectiva. E bem lembrado pela Michelle, né, aproveitar esse espaço aqui, vocês que estão nos assistindo, aproveitar essa boa lembrança, aproveitar o tema, né? O projeto Futurice, ele não apresenta um futuro para a comunidade, enquanto a universidade enquanto comunidade. Ele traz para a universidade o local, ele coloca a universidade no contexto medieval, de estudar, e pesquisar, só que sem a obrigatoriedade de dar um retorno para a comunidade. Justamente porque esse retorno, como foi falado aqui durante essa live, esse retorno, ele não traz um valor financeiro para a instituição, ele traz um outro valor, outros valores que não podem ser colocados em um banco, não podem trazer juros positivos para a instituição. Então, o Projeto Futurice, ele não tem essa abertura, não dá essa possibilidade para o desenvolvimento da extensão de uma maneira como é feito hoje, né? Existe a dificuldade ali, vamos atuar naquele local. Então, é bem lembrada a fala da Michelle, agradecer, então, a participação de cada um. As vozes aqui, a professora Valéria não pôde estar com a gente no vídeo, mas ela estava nos comentários, trazendo algumas informações para a faculdade, né? O Vanderlei, a Thaís, a Nayane, a própria professora Liamara, a Luciane, o Denião, colega, muito bom esse colega, a Larissa, a Yasmin, a Milena. Então, agradecer a participação de todas, a Roberta, que está na nossa assistência técnica hoje. E é isso. Contamos com a participação de vocês. Vamos tentar fazer outras lives às terças-feiras com essa temática, né, de empoderamento, de fortalecimento, de construção para esse período. Fiquem em casa, lavem as mãos, utilizem máscara em casa, máscara em cima do nariz, tá vendo, gente? E nunca faz coisa. Etiqueta respiratória. Tchau, pessoal. Tchau. Obrigada. Um beijo. Beijo.